Novo vídeo. Hoje é quinta-feira, 26 de setembro de 2019. Então a lei está atualizada até a data de hoje. Fonte planalto.gov.br. Dando continuação ao Código de Processo Civil. Título 2 do litisconsórcio. Artigo 113. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando: inciso 1. Entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Inciso 2. Entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Inciso 3. Ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Parágrafo 1º. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Parágrafo 2º. O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação, da decisão que o solucionar. Artigo 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Artigo 115. A sentença de mérito, quando proferida sem integração do contraditório, será: inciso 1. Nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. 2. Ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Artigo 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Artigo 117. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Artigo 118. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados nos respectivos atos. Título 3 da Intervenção de Terceiros. Capítulo 1 da Assistência. Seção 1. Disposições comuns. Artigo 119. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento, em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Artigo 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for o caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Seção 2 da Assistência Simples. Artigo 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso ou assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Artigo 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação, ou transija sobre direitos controvertidos. Artigo 123.
Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que: inciso 1. Pelo estado em que recebeu o processo ou nas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Inciso 2. Desconhecida a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Seção 3 da assistência litisconsorcial. Artigo 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Capítulo 2 da denunciação da lide. Artigo 125. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Inciso 1. Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Inciso 2. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Parágrafo 1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato, na cadeia dominial, ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Artigo 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no artigo 131. Artigo 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Artigo 128. Feita a denunciação pelo réu, inciso 1. Se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo na ação principal o litisconsórcio, denunciante e denunciado. Inciso 2. Se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. Inciso 3. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa, ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Parágrafo único. Procedente ao pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação, desde a ação regressiva. Artigo 129. Se o denunciante for vencido, a ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem o prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento de verbas de sucumbência em favor do denunciado. Capítulo 3 do chamamento ao processo. Artigo 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, inciso 1, do afiançado, na ação em que o fiador for réu. Inciso 2, dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles. Inciso 3, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Artigo 131. A citação daqueles em que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca,
seção ou subseção judiciárias ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Artigo 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu, que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos co-devedores a sua cota na proporção que lhes tocar.